Este é o nosso principal noticiário do momento. Neste horário, no estúdio, Andrei Sinitsyn. Olá. Durante a noite de sábado, a Federação Russa lançou um míssil balístico Iskander-M e mais de 100 drones contra a Ucrânia. Dos drones, pelo menos 65 eram do tipo Shahed. Segundo as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, conseguiram neutralizar 89 drones russos de vários tipos no céu sobre a Ucrânia. A defesa antiaérea atuou no norte, sul e leste do nosso país. Foram registrados impactos em 16 locais diferentes. Durante a noite, os russos atacaram o sul da região de Odessa. Como resultado do ataque massivo, o posto de controle de Orlovka, na fronteira com a Romênia, foi atingido. Mais especificamente, a infraestrutura do complexo de balsas. Essa informação foi divulgada pelo Serviço Estadual de Alfândega da Ucrânia. O posto de controle foi forçado a suspender suas atividades. Além disso, segundo as autoridades locais, os ataques danificaram as fachadas e os telhados de prédios administrativos, assim como mais de uma dezena de caminhões de carga. De acordo com informações preliminares, 2 pessoas ficaram feridas. Devido ao bombardeio na região de Odessa, a Romênia enviou aviões de combate para o céu. No entanto, segundo o comando militar, os drones não cruzaram o espaço aéreo romeno. Os militares russos continuam atacando cidades e vilarejos ucranianos. No distrito de Sinelnikov, na região de Dnipropetrovsk, uma moradora local ficou ferida em decorrência do bombardeio. Os russos atacaram uma das comunidades no distrito de Pavlograd com drones. O incêndio começou lá. A infraestrutura foi destruída. Em Nikopol, em 3 comunidades do distrito, os militares russos atacaram com artilharia e drones FPV. Na região de Donetsk, próxima à linha de frente da Ucrânia, o exército russo matou um civil durante os bombardeios. Outra pessoa ficou ferida. Na região de Sumy, 14 localidades foram atingidas por ataques russos. Lá, não houve mortos nem feridos. Na região de Kharkiv, 2 pessoas ficaram feridas em um dia. 8 localidades da região foram alvo de bombardeios. Na região de Zaporizhzhia, 18. Também em um dia, os russos bombardearam Kherson em mais de 30 cidades e vilarejos. 6 pessoas ficaram feridas lá. O número de mortos em decorrência do ataque russo a Ternópil aumentou para 32. Segundo o Serviço Estatal de Emergências, o corpo de mais uma mulher foi encontrado pelos socorristas sob os escombros de uma casa destruída. No local do ataque russo, os trabalhos de resgate e emergência continuam. Lembra que a Rússia atacou Ternópil com mísseis em 19 de novembro e os ataques atingiram uma área residencial antiga. 2 prédios de vários andares foram danificados. Em um deles, 7 andares foram destruídos. Dezenas de pessoas, incluindo 6 crianças, foram vítimas desse ataque terrorista russo. Cerca de 100 moradores ficaram feridos. Entre eles também há crianças. No momento, 7 pessoas ainda estão desaparecidas. A Rússia não pode vencer a guerra contra a Ucrânia. Esta é uma guerra pelo futuro de nossos filhos. A declaração foi feita pelo chefe do governo polonês, Donald Tusk. Foi assim que ele comentou a morte de um cidadão polonês de 7 anos em Ternópil, que faleceu em decorrência de um ataque russo a um prédio de vários andares. Amélia tinha 7 anos de idade. 7. Criança polonesa. Ela morreu em Ternópil em consequência de um brutal ataque de mísseis russos. Ela já não poderá realizar nenhum dos seus sonhos. Esta guerra cruel precisa acabar e a Rússia não pode vencê-la, porque esta também é uma guerra pelo futuro dos nossos filhos. Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia, na rede social X. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia discutiu o caminho real para uma paz justa com colegas da França, Reino Unido, Polônia, Finlândia, Itália, Alemanha e da União Europeia. Andriy Sybiha compartilhou os resultados dos contatos recentes com o presidente Volodymyr Zelensky e destacou a necessidade de continuar pressionando a Rússia. Discutimos detalhadamente os elementos das propostas de paz apresentadas pelos Estados Unidos e nosso trabalho conjunto em prol de uma paz justa. Ressaltei também a importância de manter a pressão transatlântica para forçar a Rússia por fim à guerra e agradeci aos nossos parceiros pela sua disponibilidade em aumentar o apoio à Ucrânia. Neste momento crucial. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, no Telegram. O projeto dos Estados Unidos para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia é um caminho real para alcançar a paz. E o presidente Volodymyr Zelensky deve aceitar isso. O presidente do ZEU, Donald Trump, anunciou isso durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca.
Ele enfatizou que a guerra na Ucrânia já ceifou muitas vidas e causou pesadas perdas em ambos os lados. Mas se Kiev não aceitar a oferta de Washington, terá que continuar lutando. Conversamos com as pessoas deles. O que está acontecendo é terrível. Essa guerra nunca deveria ter acontecido. Com a chegada de um inverno rigoroso, muitas das principais instalações de energia foram atacadas. Temos um caminho para alcançar a paz. Acho que temos uma solução que a Ucrânia terá que aprovar. Um plano de paz concebido para pôr fim à guerra na Ucrânia deve incluir 3 pontos-chave. A vice-presidente do ZEUA, J.D. Vance, escreveu sobre isso na rede social X. Primeiro, os assassinatos devem ser interrompidos, preservando-se a soberania da Ucrânia. Segundo, o plano deve ser aceitável para ambos os lados, Ucrânia e Rússia. E, em terceiro lugar, maximizar as chances de que a guerra não seja retomada. Ao mesmo tempo, Vance acredita que os críticos da iniciativa de paz de Trump a interpretam de forma equivocada. No Congresso do ZEUA, começaram a coletar assinaturas para levar à votação um projeto de lei para reforçar as sanções contra a Rússia. Isso foi informado pelo republicano da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Brian Fitzpatrick, na rede social X. Ele declarou que os esforços foram intensificados após a publicação do The Wall Street Journal, que afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, supostamente exige que a Ucrânia aceite um plano de paz até 27 de novembro. O mecanismo da petição permite levar o projeto de lei ao plenário sem o apoio da liderança, se for assinado por 218 congressistas. Na véspera, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, teve uma conversa telefônica com Donald Trump. Ele informou sobre isso na rede social X. Os líderes discutiram o projeto de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia e concordaram com os próximos passos a serem tomados no nível dos conselheiros. Merz classificou a conversa com Trump como construtiva e substancial. Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Foi assim que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comentou o projeto de paz dos Estados Unidos. Ela informou que teve uma conversa telefônica com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As partes discutiram a situação atual na Ucrânia, assim como os próximos planos da União Europeia. Desde o primeiro dia, a Europa esteve ao lado da Ucrânia diante da agressão russa. Estamos trabalhando por uma paz justa e duradoura junto com nossos amigos e parceiros. Discutimos a situação atual e ficou claro para todos que nada deve ser decidido sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na rede social X. Os líderes europeus pretendem levar a questão do plano de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia a uma discussão separada na cúpula do G20. Hoje, o evento começou em Joanesburgo, na África do Sul. Líderes mundiais já chegaram aos bastidores da cúpula. Entre eles estão o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, além de representantes da Malásia, Namíbia, Egito, Países Baixos, Guiné-Bissau e outros. Destaco que, pela primeira vez, a reunião do G20 acontece sem a participação dos líderes dos Estados Unidos, China e Rússia. O presidente americano Donald Trump declarou que Washington está boicotando completamente este encontro e que Rússia e China serão representadas por altos funcionários. O encontro de reconciliação. O presidente do ZEUA, Donald Trump, recebeu no Salão Oval o recém-eleito prefeito de Nova York, Zohar Mamdani. O chefe da Casa Branca classificou a conversa como produtiva, apesar das agudas divergências políticas. Trump parabenizou Mamdani pela vitória em uma corrida incrível e afirmou que ambos compartilham o desejo de melhorar a vida na maior cidade dos Estados Unidos. Nós tivemos um ótimo encontro. Realmente bom, muito produtivo. Temos algo em comum. Queremos que nossa cidade querida prospere e eu quis parabenizar o prefeito. Ele realmente participou de uma corrida incrível, competindo com muitas pessoas inteligentes, desde as primeiras primárias, com pessoas muito duras e muito inteligentes. E ele venceu todos eles e venceu com facilidade. Lembrando que, em 4 de novembro, o democrata socialista Zohar Mamdani venceu seus adversários, o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, e o candidato republicano, Curtis Sliwa. Mamdani se tornou o primeiro muçulmano a ocupar o cargo de prefeito de Nova York.
Ele é um socialista convicto, defende o aumento de impostos para os ricos, quer garantir acesso universal à educação pré-escolar e implementar gradualmente o transporte de ônibus gratuito na cidade. Anteriormente, Trump chamou Mamdani, cito, de louco comunista, mas depois suavizou sua retórica. Hoje, 22 de novembro, a Ucrânia comemora o 81º aniversário do Holodomor de 1932 a 1933. De acordo com o decreto presidencial, essa data tradicionalmente cai no último sábado de novembro. Eventos comemorativos estão planejados em toda a Ucrânia, exceto nos territórios temporariamente ocupados pela Rússia. Essa informação foi divulgada pelo Instituto Ucraniano de Memória Nacional. As ações acontecem sob o lema "Com a fome, mataram nossa liberdade". Os que não se renderam em 1933 hoje são invencíveis. Hoje! Além disso, a diáspora ucraniana realizará seus próprios eventos em 32 países ao redor do mundo. Historiadores acreditam que o governo soviético provocou uma fome artificial na Ucrânia para conter as revoltas camponesas. Essas repressões tinham um caráter anti-ucraniano, ou seja, onde os ucranianos eram maioria absoluta, especialmente nas regiões rurais, foi onde a retirada de toda a comida foi aplicada de forma mais severa. Tudo foi organizado como um genocídio pelo governo russo, pelo governo soviético, e não deve haver nenhuma ilusão quanto a isso. O presidente e a primeira-dama da Ucrânia prestaram homenagem às vítimas do Holodomor. Serviço religioso foi realizado na Lavra de Kiev-Pechersky, com a presença de representantes do gabinete do presidente e defensores da Ucrânia. A cerimônia foi conduzida pelo primaz da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, sua Beatitude Epifânio. Orações pelas vítimas das repressões soviéticas também foram feitas pelo chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav, pelo líder da União Ucraniana de Igrejas Evangélicas, Valery Antoniuk, pelo mufti da Administração Espiritual dos Muçulmanos da República Autônoma da Crimeia, Aidar Rostemov, e por líderes espirituais de outras correntes religiosas representadas na Ucrânia. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.